Palmares existiu antes, durante e depois de Zumbi. Zumbi é que não existiu sem Palmares. Então, a referência não é Zumbi. Quem quer que a referência seja Zumbi é os colonizadores, porque eles personificam a luta e querem que a gente personifica também, tá? Então, aí isso me incomodava muito. Aí eu fui estudar Palmares, fui estudar Canudos, Caldeirão, Falo do Colher, eu fui estudar a nossa trajetória. E eu fui estudar a nossa trajetória é que venceu. Eu não vou estudar a derrota. Por que eu vou estudar? Por que eu vou falar de chicotada no corte de cana? Por que eu vou falar de pelourinho? Por que eu vou falar? Não, eu vou falar da capoeira, eu vou falar do candomblé, eu vou falar da umbanda, tá? Eu vou falar do jucá, eu vou falar do congado, eu vou falar do fongo, eu vou falar de nós ganhando. Porque para falar de nós perdendo, eles já falam. Minha doce África. Tudo começa com a árvore. E a nossa história começa com as mangueiras. As mangueiras da casa da Alzina. Minha casa, eu me lembro que tinha 7 mangueiras. As 2 da frente, da principal, que era uma manga espada e outra papo de rolo, era de minha irmã mais velha, e a minha era a segunda. E as outras eram divididas pelos meus outros 5 irmãos, que são em torno de 7. Meu pai, ele tinha mania, não sei porquê, quando os filhos nasceram. Então ele botou uma mangueira da filha mais velha, que era Marita, o apelido, que é Maria Auxiliadora, e o outro era Dizinho, que é o apelido de Aloísio, filho. Ainda tinha outra mangueira, mas não era com a mesma qualidade dessas duas que ficavam de frente. Era já ao lado mais profundo da casa. Era tipo assim uma manga rosa, mas essa daí era muito azeda. E tinha outra manga espada, que tinha, né, mas também não era tão boa quanto aqui era na frente da casa. E lá para trás tinha também outra mangueira, lá no fim do quintal, também não era muito boa. A casa, eu acho que pertencia à usina. Quem morava primeiramente era meu avô, que eu não conheci. O meu avô trabalhava na usina como eletricista, que era Rosalvo. Foi a primeira pessoa a fazer a iluminação da igreja do Bonfim. Ele era lá eletricista da usina Terra Nova. Seu Rosalvo era pai de Aloísio Souza, que chegou trabalhando, veio com a mulher, Dona Senhora. Eu considero, digamos, Zacarias Oeste, seu Rosalvo, Hermelino Teles, uma série de pessoas que eu considero como se fosse a primeira geração de Terra Nova, mesmo não tendo nascido aqui. Meu avô era da usina. Essas empresas, digamos assim, desse tipo, é de pai para filho. E meu pai também trabalhou por muito tempo nesta usina. Após o casamento, reuniu a família e eles foram morar em Terra Nova. A usina ficava uns 500 metros da minha casa, em frente da minha casa. E a usina, ela tinha que formar, a usina era uma universidade, certo? A usina tinha que formar seus operários. Ela não tinha, ela precisava de grampos para pregar nos trilhos, ela não ia comprar em Salvador. Aquilo era forjado lá dentro. Então, tinha aquele que, determinadas coisas que eram mais lógicas, mais fáceis, a pessoa aprendia, né? Mas os grampos todos eram fabricados na usina. O motor da locomotiva era revisado ali na oficina e tinha lá olhando
dos meninos aprendendo. Meu padrinho era chefe do escritório. E todos os dias, quando ele vinha almoçar, quando ele voltava no almoço, eu já tinha vindo da escola, já tinha almoçado. Caramba, esse é meu padrinho. E ia andando com meu padrinho. Ia andando, todo dia andando, taquinho, até que chegou o ponto de eu entrar e ir até o escritório. Aí o gerente da usina chamava Domício, ele me chamava de formiguinha. E disse, botar aí motor para falar, para ser telefonista. Mandou fazer um banco dessa altura, e o telefone na parede daquele que fazia isso, assim de manivela, e me botou lá e eu fiquei. Seu avô, Aloysio, eu tinha muita raiva dele, que judiava muito de mim. Essa formiga daí, eles diziam que eu tinha voz de formiga. A formiguinha, tira essa formiga, eu quero falar com a pessoa. Eu sei que ali nesse telefone eu fui crescendo e fazendo as coisas e aí, na usina. Porque os pais aí dos operários mais graduados é que pegava e ia para lá para aprender a ser mecânico, para ser ferreiro, para ser soldador, para ser cozinhador, que era o que se trabalhava no cozimento dos mel. E provavelmente, quase com certeza, tinha os que trabalhavam no laboratório, que eu acho, se não me falha a memória, que Aloysio Souza trabalhava no laboratório da usina. Na época tinha uma festa, chamavam de botada. A festa da botada, então, os funcionários tinham direito de levar os filhos, a gente andava lá por dentro tudo. Aí, quando ele me mostrou aqueles vídeos, eu era criança mesmo. Mas não sei porque até hoje eu tenho uma imagem do laboratório, da usina. Aí depois, quando fui entrar em contato no laboratório aqui, mas eu já tinha visto aqueles placa de Petri, balão de vidro, para medir a depender do que a gente queria. As substânciazinhas, mas eu já tinha tido contato só olhando, quando criança. Meu pai, não sei até hoje, porque a gente era criança, foi um aborrecimento lá na usina que ele teve, então pediu demissão e veio para aqui, para Salvador. Foram momentos difíceis, a gente morou um tempinho na casa da minha avó. Ele botava sempre para a gente ter, dizia, não, tem que saber o ofício. Nossos pais começaram a trabalhar ainda como criança, né? Com, sei lá, 14, 13 anos, eles já estavam trabalhando, ajudando em casa, onde quer que seja. Eu, para ajudar a família, aí eu fui pedido arranjar um lugar para você trabalhar. Aí eu fui estudar durante a noite e durante o dia e aprender o ofício. Aos 8 anos de idade, cedo, eu fui para a oficina, ela me levou pelos braços, me entregou ao mestre e disse, mestre, esse meu filho vai ficar aqui trabalhando na sua oficina de capoteiro no turno da manhã, porque pela tarde ele vai ter que ir para a escola. Porque naquela época, a mãe tinha que pegar o filho e colocar numa oficina, seja para aprender a cortar cabelo, ser alfaiate. Como meu pai era cabeleireiro, eu nas férias, qualquer coisa, eu ficava ali e terminei aprendendo a arte de cabeleireiro. Quer dizer, eu estudava e ficava na barbearia no outro turno do trabalho. Mas tinha que aprender uma profissão para, a partir dali, levar alguma coisa no final de semana para casa, para ajudar nas obrigações da casa. Como nós lá em casa trabalhava muito cedo em função da família ser realmente bem humilde, e todo mundo queria ter sua independência, ajudar em casa, né? E eu também não fui um deles, né? Tanto que meus irmãos iniciaram a trabalhar cedo. Com 10 anos, 9 anos, eu tenho um irmão do meio, que é engenheiro civil, o Birajara, ele começou a trabalhar com 9 anos de idade. E foi assim com o nosso caso. No meu caso, meus irmãos, outros foram para a feira vender folha de louro e por aí vai.
vender pipoca na rua. E eu comecei a trabalhar com fogo mais velho, eu trabalhei com 13. E aí comecei a trabalhar junto com um tio meu, que tinha um escritório de advocacia e tinha uma função antigamente que já não existe mais, eu era office boy. E eu na oficina. Com 16 anos eu já era profissional. E aí nessa coisa eu fui aprendendo a trabalhar confeccionando cadeira, cortando ferro, desempenando ferro, ajudando a virar, depois tinha que lixar, dar preparo para tirar ferrugem, lixar, pintar, montar e usinar, enrolar essas cadeiras mais ou menos aqui, quer dizer, ajudando, aprendendo. Enrolava essas cadeiras, enrolava para ganhar o dinheirinho. Seu tio Bira trabalhou na carpintaria, só que ele teve que parar porque a madeira, aquele pó da madeira, ele começou a ter alergia, ficava muito entupido. Aí, não, meu filho, não. Aí tirou ele da carpintaria. Com uns 11, 12 anos eu já fazia comida em casa, porque eu não gostava da comida de minha mãe. Aos 10 anos eu ia para a cozinha ajudar, porque manhã trabalhava, os 2 turnos, aí eu ia trabalhar, ajudava a Gilda, ela ensinava a cortar a verdurinha, a catar pimenta para fazer o molho. Gilda, ela pegava, ajuda aquilo no tempero. Aí eu lá, o que é para fazer? Destala o hortelã, corta o coentro, faz não sei o quê, corta o tomate. Se lavava o prato, eu enxugava, ajudava a enxugar. Ela nunca trabalhava sozinha. Se a casa era em cera, tinha que passar cera, bora passar cera, dava passar cera no chão. Eu aprendi a costurar, deixa eu chegar a essa fase, porque eu queria um vestido novo. Meu pai dava o dinheiro, eu comprava um pano, mas não sabia fazer. E ficava com dificuldade, como é que eu vou fazer como eu vou ter um vestido novo? Eu aí cortava e botava, tirava e fui fazendo. Aprendi a fazer, aí fazia roupinha de bebê para as vizinhas que estavam grávidas. Aí dizia, vou fazer um vestidinho de bebê. Eu digo, você aprendeu a costurar, onde com 10 anos você já estava fazendo essa costura, devia ser labirinto. Eu aí perguntei a ela, aí disse, eu aprendi com a mãe de Aloysio Souza, Dona Senhora. E sua mãe também aprendeu lá, Santinha aprendeu lá com ela também. Eu não era muito prendada nesse lado de costurar. Eu não gostava. Assim, eu estudava pela manhã e à tarde eu fazia, ia fazer esse tapete. Era como se fosse assim, uma forma de, vamos dizer assim, diminuir na mensalidade, um desconto que tinha. Só que à tarde sempre tinha o recreio, eu ia brincar, de bola e tudo, e chegava com a mão suja para fazer, então o tapete ficava todo acabado. Tanto é que eu levei esses 2 anos, eu consegui fazer um tapete. Foi assim um sucesso, quando eu concluí. Na família, desde de minha avó, minhas tias, minha mãe, todas elas tiveram também uma passagem pelo magistério. Então, consequentemente, elas terminaram migrando, vamos colocar assim, para a área de ensino. Minha mãe era professora primária, tanto ela como a irmã, que era argentina, de Castro. E ela contava o seguinte, a primeira nomeação dela, ela foi trabalhar em Portão, mas antigamente não era fácil o transporte. Lá, meu avô levou para Portão, acho que alugou casa, ela ficou lá uns tempos, porque não dava para ela vir para cá, para Salvador todo dia. E da escola dela para casa era distante, aí que meu avô ou comprou um burrinho, acho que ela ia do burro para a escola, até que conseguiu a remoção, depois ela conheceu meu pai, aí eles casaram, aí ela foi para Terra Nova. A professora negra no interior foi Nice. Acho que ela foi muito bem quista lá porque ela foi em Salvador.
Não foi negra do interior, foi negra vindo da Bahia, vindo de Salvador. E o professor naquela época era mais do que o prefeito da cidade. Aquilo ali é os filhos da professora Belanice. Até na Liberdade onde nós moramos, na rua, nós era assim, fosse o bambambam da rua, né? Porque os filhos da professora, aquilo ali. A escolha de minha mãe influenciou a ser professora, eu ser professora. Eu fiz magistério, eu, Marita, Cici e Heloísa. Só que Heloísa, além do magistério, ela aí foi para a escola técnica. Fez o técnico, mas ela não trabalhou pela Escola Técnica Federal da Bahia. Ela seguiu mesmo professor. Eu fiz faculdade para Ciências Físicas e Biológicas na Universidade Católica de Salvador. E Maria Auxiliadora continuou sendo professora primária, depois fez Geografia também na Universidade Católica de Salvador. E todo mundo exerceu a profissão. Devido a referências de família mesmo, tanto parte paterna e materna, acabei aí enveredando para o lado da educação. Iniciei com esse processo, com esse desejo de ser professora, como minhas tias. E aí, durante o processo, né, tive uma necessidade, devido à grade curricular, de realizar um estágio. E aí eu fui realizar esse estágio em uma escola com crianças, porém, num período de estágio que foi para ir para a sala de aula, percebi que não era o meu desejo real de estar em sala de aula. E aí hoje eu chego aqui, hoje que eu falo há 13 anos, estou aqui no Senai, acho que cumprindo aí, dando continuidade nesse legado, com o propósito nos cursos técnicos, nessa formação mesmo, nessa educação profissional. Na época, lá no São Caetano, né, onde eu morava mesmo, né, a minha base sempre foi lá, não tinha outro senão normal, que na época chamava normal, a pedagogia, né, a parte assim de professora. E antigamente, ou você fazia o científico, ou fazia, né, o normal, ou o técnico. Eu optei pelo técnico, mesmo porque, como eu já tinha uma visão assim, sabe, ampla, sabe, de outras escolas e tudo, eu não me via mais ali naquele bairro, eu achava que realmente eu poderia, né? E para mim o curso técnico foi a minha opção. Aí tanto é que eu fiz um teste, que na época tudo era, né, você fazer o teste, ou administração, ou estatística, ou contabilidade. E na realidade eu fiquei em administração. Fui para a escola MA Teixeira de Freitas. Quando eu terminei o curso científico, depois, vai fazer o que agora? Não tinha nada mais para fazer, porque eu tinha que fazer um curso superior, que eu ia fazer era engenharia, mas eu não tinha condição, porque não tinha não, eu podia até tentar, mas não ia passar, porque o vestibular antigamente era bem mais rígido e o número de vagas era pequeno. Então minhas primas, que era sobrinha de minha mãe, como eu já tinha uns parentes que estavam estudando o curso técnico, disseram, vamos botar você na escola técnica de engenharia, você fazer um curso técnico. Quer dizer, eu rebaixei os 3 anos que era para esse curso e fui fazer um curso técnico, que era um caso mais direcionado para trabalhador, trabalhar logo, entrar na indústria. Era um curso, digamos assim, profissionalizante. Eu cheguei aqui em 1965, através de um teste que fazíamos na época, admissão ao ginásio, tinha que passar por esse teste. Fui aprovado e comecei a frequentar, a fazer o primeiro ano de ginásio industrial em 1965. Naquela época tinha a escola técnica, que era assim um espaço para as pessoas que vinham praticamente da periferia, né? Tanto é que a maioria dos meus colegas, tudo era do bairro da Liberdade, São Caetano, era aquela região. E era uma maneira de você estudar e ao mesmo tempo conseguir um bom trabalho, um bom emprego, né? Porque a Escola Técnica Federal da Bahia era considerada uma das melhores escolas, né? Pelo menos de Salvador. Estudei aqui na Escola Técnica, formei em 1994, no segundo semestre de 1994. Fiz na época o curso de instrumentação industrial. E eu lembro que o vestibular daqui era muito concorrido, muito concorrido. Tinha cursinho, inclusive. Eu lembro que os cursos daqui, tipo eletrônica, eletrotécnica, eram aqueles cursos top que realmente para passar o cara tinha que ser muito, assim, uma concorrência muito grande.
A partir de 69, eu fiz o concurso que, na época, era como se fosse um vestibular para ingressar no curso técnico, que o ensino médio era representado aqui nesta escola como curso técnico. Não logrei aprovação e voltei em 1970 e fiz o concurso, passei e continuei estudando aqui de 70 até 72. Tentei a escola técnica na 8ª série, que é o comum, mas eu não passei, né? O primeiro concurso que eu fiz. Fiz o primeiro ano, segundo grau, normal, e aí no segundo ano eu fiz de novo o concurso para ir para a escola técnica. E aí eu passei, né? Eu voltei, entre aspas, muitos podem dizer que eu perdi um ano, mas eu disse que eu deixei de perder, eu ganhei mais, mesmo retornando esse um ano, mas eu fui aprovado e aí segui na escola técnica. Preenchi o vestibular para edificações, né? E naquela época era o herói. Você passava no vestibular, você tinha que usar a boina. A boina, né? Então, raspar a cabeça, usava a boina azul, marinho, ia andar com garbo no ônibus com a boina, a cabeça raspada, não sei, poxa, é escola técnica. Já, assim, há muitos anos, né, que, assim, o conceito do Cefet era muito alto, né? Muito alto. Quem fazia o Cefet, a escola técnica, realmente tinha, assim, grandes possibilidades, era um caminho, entendeu? Por isso que, inclusive, faziam teste, né, para entrar. Na minha família, né, fora meu esposo, né, e Joyce, teve também minha família, meus primos, né, tem o primo Rejane, Onildo, Osni, quase todos fizeram Cefet, Renildes, e eles fizeram realmente e foram assim bem, sabe, até para efeito de focar no trabalho, para, digamos, profissionalizante mesmo. Era assim muito, muito legal. E eu acredito que até hoje tem esse conceito, entendeu? Então o curso técnico era maravilhoso. Eu fiz o cursinho Delta, fiz aqui escola técnica, fui fazer o curso de Química também, né? Existiam vários cursos, né? E aí eu ficava, qual é o curso que eu me identifico melhor? Aí eu vi que era Química. Sou egressa do Cefet, do Centro Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, hoje IFBA, campus de Salvador, onde eu cursei o ensino médio com o curso técnico de eletrônica, na forma integrada. Foi lá que eu conheci Joyce Santana Castro, ela foi a minha colega de sala, de turma. Ela entrou em 97, nós formamos no ano 2000. Meus pais se conheceram aqui, IFBA, atual IFBA, antiga ETFBA, Escola Técnica Federal da Bahia. E eles faziam curso técnico, estradas e edificações, cada um em um curso. E por causa, não vou dizer que por causa do IFBA ou / Escola Técnica, mas também por isso aqui estou eu, né? Digamos que em vários sentidos eu sou fruto disso. Alguns primos passaram por aqui, como João, Silvio, Leandro, Joyce, mas alguns outros, como eu, como Napoleão e Paulo, estudaram em outras instituições. No caso, Paulo e Napoleão na Escola de Engenharia e eu estudei na Escola de Processamento de Dados da Bahia, antiga EPDBA. Uma espécie de tradição de família, né? Minha filha também está seguindo os passos de curso técnico. Então hoje eu estou terminando o 3º ano do ensino médio em conjunto com o curso técnico de biotecnologia. Sou egresso do curso de eletrônica do Instituto Federal da Bahia. Escola Técnica Federal de Salvador passou a ser Escola Técnica Federal da Bahia, que era chamada também por apelido, conhecida em toda a cidade de Salvador e da Bahia como a Escola do Mingau. Por que Escola do Mingau? Porque a criança chegava aqui cedo, 90% delas não tinha nem o café da manhã para tomar, mas tinha que vir para aqui. Na maioria das vezes vinha andando
dos principais pontos de Salvador, da Liberdade, de Brotas, do Engenho Velho, de vários pontos, da Ribeira, da Cidade Baixa, vinha andando até chegar aqui. E o seu corpo administrativo, sabendo da comunidade carente que eram seus alunos, o que é que ele fazia? Propôs colocar no cardápio esse mingau. Antes da gente ir para a sala de aula, a gente passava por essa alimentação, esse mingau reforçado, que vinha com pão, com manteiga, enfim, para nos dar força para a gente ter condição de ter uma nutrição para enfrentar o ensino até meio-dia. Quando era meio-dia, tínhamos o refeitório, onde tínhamos o bandejão, que era bastante nutritivo e nos dava a condição de ir até às 17 horas na oficina, nos preparando para o mundo profissional. Que significa a referência de qualidade que o Cefet teve, né? Antiga Escola Técnica e hoje IFBA. Então ingressei lá vindo de escolas muito pequenas de bairro, com uma diferença estrutural e de qualidade de ensino muito grande. Tive um grande impacto, assim, tanto na defasagem de conteúdo, quanto da experiência mesmo, de autonomia que o Cefet já dava para a gente se desenvolver, experimentar tantas possibilidades de ensino, de extensão, de pesquisa, e que a gente não tinha essa experiência ainda, e às vezes só tem nas universidades. Eu era um aluno que acabei ficando na média, porque o ensino técnico tem algumas questões que, assim, meio que um adiantamento de coisas que tinha em engenharia elétrica. E é muito difícil. Tipo, no primeiro ano, a gente já tinha que pegar um pouco de cálculo diferencial. E havia muita questão assim de muita gente que não via preparada para isso, entendeu? Para ter quase que um ensino superior já no ensino médio, né? Então era muito difícil. Eu também senti isso, mesmo vindo de colégio particular, senti, e assim, foi também da parte abrupta assim de mudança, tal, de ter que realmente estudar bastante pro colégio. Foi lá que eu aprendi a estudar, né? O Cefet é esse divisor de águas para eu aprender a estudar. Hoje eu já sou doutora, mas foi ali que eu disse, bom, eu não aprendi a estudar até hoje. E aí, focando nesse âmbito de pesquisa, e que eu também gosto muito, né, eu gostaria de ingressar, eu acho que já é uma oportunidade, porque é diferente de você fazer tipo, uma pesquisa de história sobre um assunto X, assim. Você apresenta e depois, sei lá, de 5 dias você esquece já do assunto. Esse é um tema que a gente vai levar para a vida, e a forma de pesquisar, a forma de trabalhar, a forma de executar e mostrar e apresentar vai ser uma coisa que a gente vai levar para a vida e até mesmo no trabalho. E para mim, né, esse período que eu passei aqui foi um período de crescimento mesmo como pessoa, porque aqui você encontra pessoas de todas as classes, né, de todas as cores, né, você se sente em casa aqui, realmente, você se sente muito em casa. Tem aquela parte crítica, né? Você participa dos grêmios, né? É a base assim para você ter uma visão maior de sociedade, você consegue enxergar diferente, você se torna mais crítico. Eu acho assim, eu me tornei mais crítico como pessoa pelos esses 4 anos que eu vivenciei aqui na escola técnica, justamente por causa dessa interação que tinha. Era um lugar de muito debate, né? E o debate faz a gente crescer. Eu acho assim, não só as pessoas que concordam, mas também as que discordam de você, né? Isso tudo faz o crescimento de você como pessoa. Você se torna crítico e cresce como um todo. Aprendi política no IFBA, porque éramos 14 pessoas assim, aí tinha que fazer votação dentro da própria sala e tal. Aí tinha que conversar com o professor, tinha que conversar com o coordenador. E aí eu representava 14 pessoas, mas tinha que representar também o restante da turma. Os professores também, né, ajudavam muito, né, deixavam você num ambiente mais aberto, você poderia expressar a sua opinião, de maneira alguma você ia ser ceifado, né, se tivesse uma opinião pró ou contra alguma coisa. Foi importante minha mãe
ter apontado para mim essa escola para dar os meus primeiros passos de vida. Aqui conheci professores e mestres que me orientaram para a vida. Tive 2 professores assim que me ajudaram bastante. Primeira, uma professora de língua portuguesa, que é a Érica Maciel. Ela virou uma grande amiga minha, até hoje a gente conversa, quando eu escrevo alguns textos e tal, eu passo para ela. Que ela me ajudou mesmo como pessoa, assim, desde questão amorosa de adolescência até corrigir aquela vírgula ali minuciosa em questão de ortografia e tal. E era realmente uma pessoa que eu até falava que ela, minha terceira mãe, né? Que eu tenho minha mãe e minha avó, e aí eu falei, você é minha terceira mãe, porque realmente me ajudava, me acolhia no IFBA, entendeu? E também me ajudou, porque o IFBA não tem preparatório para o Enem, né, diferente de outros colégios, porque é focado mesmo em ensino técnico, mas ela me ajudou em língua portuguesa, me ajudou em redação, e por conta dela tive uma nota próxima de 1000 na redação do Enem, então assim, realmente me ajudou bastante. Eu fui agraciado por ter conhecido um homem, um pai de família, um mestre chamado professor Josias, mestre Josias, que muitas vezes, quando não estava funcionando o restaurante, ele me levou para a casa dele para almoçar com ele e com a família dele, devido ele saber e conhecia a minha situação fora o ambiente de escola técnica. Esse homem marcou muito minha vida. E ele, já depois de muito tempo, eu já a caminho da minha aposentadoria, ele foi na secretaria de cursos daqui da escola técnica, confirmar, certificar que eu trabalhei na fundição, sendo auxiliar, sendo ajudante dele, nos momentos que ele sempre precisou de mim. E fruto disso, a escola técnica emitiu um documento para que eu pudesse, com esse documento, levar ao INSS para contar como tempo para a minha aposentadoria. E isso aconteceu. E outro professor foi o Tiago Medeiros, professor de filosofia. Ele, na época, assim, pouco antes da pandemia, ele foi até para Harvard fazer parte do doutorado dele lá. E a gente chama ele de capitão, né? Eu e meus amigos, que até atualmente moram comigo em São Paulo, a gente é desse grupo formado por ele. Tem um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos, que ele se inspirou nele, né? Que era um professor mais rebelde assim, para a instituição de ensino, que gostava de ensinar ao ar livre e tal. E era esse o estilo dele também. E acabou me orientando outros meninos a realmente saber o que a gente queria fazer. Naquele tempo, as meninas entravam muito pouco ainda nos cursos técnicos. Eu lembro que na minha primeira turma só éramos 5 meninas, né? Quando eu repito o ano, vou para a turma de Joyce, a turma de 97, a gente aí já tem um número um pouco maior, mas ali talvez umas 10 no máximo, menos de 15 com certeza, ou seja, numa turma de 40 alunos a gente sempre tinha um número bem diminuto ainda de mulheres nos cursos técnicos. Quanto mais o curso de eletrônica, era o curso que ainda expressava, um dos que expressava bem menos essa igualdade ali de gênero, né? Era um curso ainda muito masculinizado. No curso específico de Química, éramos a maioria mulheres, né? Então, mas tinha outros cursos que não, né? Por exemplo, o curso de Mecânica não tinha mulher. Tinha uma que se formou, na época a Mica fala, meu marido fala que acho que tinha uma única mulher na turma dele. Os outros cursos de instrumentação, então, os cursos que, na verdade, conseguia, né, manter mais mulheres era o curso de Química, o curso de Eletrotécnica também, existia alguma, tanto minha irmã fez Eletrotécnica, né? Eu fiz Química, minha irmã Eletrotécnica, um irmão fez Pontes de Estrada e o outro fez Mecânica. Então, a automação é predominantemente masculina. A nossa acho que tem mais menina do que menino. Então,
super normal. Não, acho que a gente nunca parou pra olhar com essa criticidade assim, nossa, tem mais menino do que menino. O que será que isso significa? Porque era esse ambiente muito hostil, de muito assédio, sim, entre colegas, né, homens e professores homens. Então, a gente tinha essas relações desiguais, desde o ambiente de sala de aula, se a gente ia acertar, fazer os trabalhos ali mais duros do laboratório, né, dos espaços ali de construção. E depois também no ambiente de estágio. Para conseguir estágio, nós éramos as últimas a conseguir vagas de estágio. Então, a gente sofria muito essas desigualdades ainda e fomos fazendo essa experiência, né? Talvez a gente não desse esses nomes, acho que não dávamos esses nomes ainda, né? De que isso era desigualdade de gênero, que era assédio, mas a gente já experimentava muito isso. Nosso público maior, o perfil maior, é um público masculino. Mas nós temos cursos, tanto que nós tivemos sensibilizações até das próprias empresas que abriram cursos específicos para mulheres. É algo que muitas mulheres no início, desde de 2010, vou botar assim, em 2011, 2012, acompanhei turmas de refrigeração, técnica em refrigeração, que tinha, me lembrando agora, tinha uma aluna e que ela falava assim, Jamília, eu não me enxergo porque só tem homem na sala. Eu disse assim, não, mas você se posicione, se é um desejo seu, você pode estar nesse lugar também. Então, assim, é algo que a gente veio, até mesmo eu, enquanto pedagoga, em um ambiente que é um público mais masculino, né, dentro das indústrias mais masculinas. Nunca tive problema, enfim, dentro da institucional, porque partes administrativas tem muitas mulheres, mas eu falo nessa parte de lidar mesmo com o público masculino. A gente precisa, assim, impor mais, mostrar que podemos, sim, estar no lugar que a gente quer. E isso a gente passa para nossas alunas. Então, a gente incentiva que permaneça, porque hoje as indústrias abriram as portas, hoje as indústrias mesmo trazem isso. Isso pela percepção que o mundo está aí, né? Que as mulheres estão aí para dominar o mundo. Nós tivemos um grupo chamado G8, um grupo de mulheres. Então, nós fizemos uma aliança fantástica, assim, né? E a gente denominou depois de G8, porque éramos 8, né? Joyce, eu, Gabriela, Georgia, Flávia, Daiane, Lorena e Esté, que era irmã de Daiane, e por nós estarmos sempre juntas, ela foi agregada aí ao grupo, embora ela não fosse da mesma turma. Então, no IFBA eu tive a primeira experiência, assim, de ter, não diria nem um grupo de amigos, mas uma irmandade, assim. Formamos um grupo chamado Os Crias, da 21, que a nossa turma era 9821, né, do segundo ano, e eram mais ou menos, 14 pessoas. Tem o meu grupinho, que a gente sempre muda de nome. O nome agora do grupo é Cabe a Mimosa, porque mimosa é uma planta que um pessoal... Porque assim, o meu grupo de TCC não é o mesmo grupinho dos meus amigos. Então, meu grupo assim, é de 7 pessoas, e dessas 7 só vieram 2 comigo. E aí os outros estão no outro grupo de TCC. Então, mimosa é a planta que eles trabalham, e Cabe a Mimosa é uma piada interna com referência à redação e tal. E aqui na escola técnica tive esse grupo, que a gente chamava NQPN, que era a equipe NQPN, então era eu e tinha mais 4, né? E é muito, assim, é fatal, né? Tem que ter o seu grupinho para você sobreviver, para você fazer fofoca, para conversar, para dar uma aliviada, porque se não fosse por eles, tava perdido. É um grupo muito diverso, né, de diversas origens, inclusive algumas dessas amigas são de outros municípios do interior da Bahia, e a família se esforçava para que estivesse na capital, né, se mudou para poder dar melhores condições de estudo e de trabalho para os seus filhos. Tinha 2 mesmo que não eram daqui, uma era de Vitória de Conquista e a outra era de São Francisco do Conde, então elas moravam sozinhas. Uma morava no Pelourinho, no pensionato, na República de Estudante, e a outra morava aqui no Lanar. Então a gente, às vezes, né, se apoiava muito, dava mesmo um suporte para elas, né? Do ponto de vista de classe, de situação econômica também, éramos um grupo diverso, com experiências muito diferentes. Eu lembro que uma colega que eu tive, a gente ingressou mais ou menos com 14 anos, em maioria, e quando a gente voltou das férias, que já completávamos os 15,
era comum ouvir experiências de eu fui para a Disney, eu fiz isso, viajei para o exterior, tínhamos alunos com muito dinheiro, né, colegas que a gente considerava rico naquele ambiente, com experiências muito diferentes das nossas. Então, do ponto de vista de classe, de cor, de raça, de gênero, éramos muito diversos. E era de diferentes estratos sociais, se assim podemos dizer, e era bastante unido, algo que eu não tinha no colégio particular. Era muito mais independente no colégio particular, porque, enfim, eu não consegui realmente fazer parte daquele ambiente, né, como os demais. Quando um precisava de algo, seja para estudar assuntos de eletrônica, sociologia, filosofia, por aí vai, a gente sempre estava ali, precisava de uma inteira para fazer o almoço, a gente também ajudava. Então a gente se apoiava muito, inclusive uma para casa da outra, dormia, porque a escola técnica, no caso, era integral, né? Geralmente eram 2 turnos. A gente chegava de manhã, comia aqui, tanto que hoje a escola técnica ainda tem como coisa o mistão e o pão de passa, que é, na verdade, uma curiosidade, né? Até nos encontramos. Por quê? Porque a gente era praticamente nosso almoço, né? A maioria das pessoas que faziam escola técnica vinha de uma classe que tinham dificuldades, né? E às vezes não tinha realmente dinheiro para comer, então a gente se apoiava, uma ajudava a outra, ou então quando ia almoçar na casa de uma pessoa mais perto, eu mesmo almoçava muito na casa da minha avó, que morava no Largo do Tanque, né? Aí levava às vezes alguns colegas para almoçar com ela. A gente se aliou muito bem e a gente vivenciou as nossas famílias também. Então, eu acho que é a amizade mesmo, que estava sendo de fato construída já, porque eu conheço todas as famílias dessas amigas. A gente vivia uma na casa da outra, né? Tínhamos já os costumes de chamar de tios e tias, ficavam muito à vontade. Mas para mim, assim, ponto alto foi poder ter formado esse grupo de amigos e ter realmente uma segunda família. Meus amigos lá dos crias, os eternos crias, o nível de formação foi tão diferente que a maioria dos amigos do IFBA, a maioria continuou em engenharia ou no próprio IFBA, que é um curso relevante lá, de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, enfim, ou então na UFBA. Então, assim, não sei se vai conseguir mostrar, esse aqui continuou no IFBA, em engenharia, esse foi para nutrição na UFBA, esse foi para engenharia elétrica na UFBA, programação, acho que é ciência da computação que ele faz na UFBA, cursou para a Marinha, medicina na UFBA, engenharia no IFBA, fez concurso para GCM, mais para frente, confesso, será policial federal e administração na UFBA. Né? Há outros também que acabaram não podendo assinar a camisa por já estarem cursando medicina em Maceió e engenharia espalhada aí pelo Brasil também. E eu lá na USP cursando Relações Internacionais. Temos centenas de e-mails, porque naquela época era a forma que a gente trocava fotos dos nossos encontros, atualizávamos nossas informações, fazíamos cartas de anjo, ou seja, várias dinâmicas ali de fortalecimento desses vínculos. Então tem muitos registros interessantes que datam dessa época e que ficaram para depois, né, da formatura, no ano 2000. Então cada uma foi viver uma área de conhecimento diferente. Eu vim para o serviço social, Joyce foi para o direito. Algumas dessas amigas estão nas engenharias, mas essa diversidade não foi nem sequer determinante para que a gente não tivesse vínculos que duraram até hoje. Foi um momento de muita cumplicidade, né? Muita amizade, de saber que não podia contar, né, às vezes com o sistema, mas contava com as pessoas. As pessoas que passam por aqui falam que aqui é uma escola de vida, né? Não é só um ensino técnico. Tanto é que até hoje tem encontros, né, encontrão da escola técnica, que você vê pessoas que se formaram há 30, 40 anos e retornam aqui para relembrar os momentos que passaram, encontrar
as pessoas daquela época? Quem foi aluno, quem estudou na escola técnica, é uma coisa que às vezes a gente não consegue explicar assim com palavras, é mais essa questão de sentimento. Um grupo teve uma feliz ideia de fazer esses encontrão, né? Toda essa emoção e todo esse sentimento que a gente tem pela instituição, pelas pessoas, né? Que aqui ali, né? Uma canequinha e a camisa que tem gente, a minha eu não tenho, é original, mas pessoas ainda que têm essas camisas originais, que trazem no dia, e aí tira foto. A gente faz um passeio pela escola, e essa é a camisa em que a gente usava, a cor era justamente essa, né, o brino, mas era a Escola Técnica Federal da Bahia, antes de ser o IFBA. Nós tivemos também a oportunidade de experimentar muitas outras áreas de expressão na escola. Né, um professor de esporte lá que eu tinha tendência ao basquetebol. Esse professor, né, ele me indicou para a seleção baiana de basquetebol. Consegui, inclusive, ir para um campeonato em Belo Horizonte. Foi uma experiência muito rica. Né? Encontrei várias pessoas do Brasil inteiro, né? Coisa maravilhosa. Para mim era, sabe, deslumbrante. Então eu sempre fui assim uma pessoa ativa. Nos eventos eu sempre incluía, né? No desfile tinha um corpo assim, digamos, esbelta. Então às vezes de modelo já fiz. Então essa parte também de atriz, a possibilidade inclusive de filmagem, até no filme Dona Flor. Foi uma pontinha, mas eu consegui fazer. Foi muito rico, né, essa minha vida assim, mas com muita disciplina. Joyce, por exemplo, era do grupo de expressão corporal e depois do grupo de teatro. E nós, colegas da época, a gente tem isso muito marcante nela, porque embora ela fosse muito assídua, muito responsável, cumpria todos os requisitos das disciplinas técnicas, mas era ali que ela se encontrava, né? Era no mundo ali da literatura, da filosofia, da expressão corporal, do teatro. Foi o que eu acho que ela mais vivenciou de forma prazerosa, intensa, aquele período do ensino médio. E também o quanto foi importante ter estudado no Cefet para que essa identidade ficasse fortalecida. Ela fala, nas palavras dela, né? Outro fator que contou para a formação de uma autoidentidade bem resolvida quanto à minha cor foi ter estudado no 2º grau em uma escola técnica federal, onde as pessoas tinham mente aberta e receptividade. Lá aprendi a me sentir bonita, valorizada, a ter amigos. As pessoas me diziam que eu era bonita e admiravam minha beleza como admirariam a qualquer outra beleza, fosse de qualquer cor ou tamanho. Fui acolhida e parecia que a minha cor não contava em nada para o meu julgamento, nem contra nem a favor, como deve ser. Mas daí ela vai trazendo outras experiências lá, já no mundo do trabalho que provocaram ela a dizer: eu preciso me posicionar mais. Eu achei muita crítica, entendeu? As pessoas diziam, isso é maluquice, eu mesmo que essas maluquice, essas coisas feias, mas era só por falar. Porque na realidade não era feio, o trabalho era bonito, mas sempre tinha alguém do contra. Mas eu nunca fui, como é que diz? Nunca me deixei levar por crítica, entendeu? Quanto mais me criticava, mais eu dizia, eu vou fazer mais bonito ainda. Eu vendo, mas eu deixo sempre um pote de 2 quilos, que é para eles, que eles gostam. Quando chegam, vão direto no pote. Então, meus netos, essa receita é de sequilho. Era minha avó que enralava os cocos para tirar o leite de coco para fazer os bolos, que era com leite de coco puro. E ela ficava ali ralando o coco e depois ela guardava aquele bagaço, porque não tinha água, entendeu? Ela espremia, aí botava açúcar para fazer cocada para gente, que minha avó tinha um cuidado. Quando minha tia fazia os sequilhos de encomenda,
mas ela sempre separava 1 sequilho para cada neto. Minha avó fornecia comida para o pessoal que dirigia a marinete, que o fim de linha era lá na rua. O pessoal almoçava lá na casa de minha avó. Alguns motoristas, alguns cobradores almoçavam lá em casa. Ela vendia cuscuz. Agora, minha tia era que fazia doce, a mãe de Carlinho e Edinho. Essa daí fazia bolo. E era considerado um bolo muito bom, enfeitado. Essa daí, minha avó cozinhava. Esses conhecimentos é simples, mas é importante. É uma lembrança que fica amanhã. Durante o trabalho encontrei muitos responsáveis que me colocou para ver a coisa como é que era a vida. Né? Essa formação que literalmente abriu as portas de trabalho para mim. Começando com estágio e posteriormente a uma efetivação na empresa que eu trabalhava. Comecei a estagiar através da escola técnica, né? Encontrei um aviso de estágio aqui no Moral, me inscrevi, né? Passei nesse estágio e aí depois desse estágio já fui contratado pela essa empresa, né? que eu estagiei. De lá trabalhei 13 anos, né? A empresa era a empresa chamada Politeno, que depois virou a Braskem, né? Todo mundo conhece mais a Braskem, aqui no polo petroquímico de Camaçari. E fiquei por 13 anos. Só saí de lá através de um outro concurso que eu fiz, que foi para a Petrobras. E eu acredito que todas as pessoas do meu entorno, todo mundo era Petrobras. 72 eu fui chamado pela Petrobras, porque fiz um concurso público e fui fazer o curso de formação em operador de processamento e de utilidade. As outras empresas também, elas também investiram, mas a Petrobras, enquanto assim, das empresas, porque tinha outros colegas também que foram para empresas diferenciadas, sei que também teve, né, a condição de fazer dessa formação. A gente não pode falar, a gente tinha uma universidade dentro da Petrobras, chamava Universidade Petrobras, né? Que justamente eram cursos em todas as áreas. A gente também, não só curso de RH, curso de segurança, curso na área de formação. Para você ter ideia, a gente tinha esse curso aqui quando a gente saía, mas quando a gente entrava na Petrobras, a gente tinha 6 meses também fazendo curso sobre justamente o ser técnico na Petrobras. Então, especificamente, você via todas as análises, o que é que você ia fazer. Então, ele dava uma bagagem fantástica. É outra pessoa que eu encontrei que deu um bom incentivo. Hoje ele já não está entre nós mais, eu fui o grande mestre Hermano. Uma pessoa assim, apesar de academicamente ele não ser, não ter cursos altos, mas era um conhecimento histórico que ele tinha, né? Um cara que não tinha formação acadêmica quase que nenhuma, mas um cara que era mais do que qualquer um engenheiro, um arquiteto, trabalho para mim, me alimentava mais do que dinheiro, né? Quando eu trabalhava mesmo, tinha um cara que veio, de Portugal, meu chefe, doutor Tadeu Pacheco Neves, me lembro do cara até hoje. Pô, aprendi com esse cara um bocado de coisa. Eu fui para São Paulo com outro cara lá que era do ITA, doutor Almari, não sei o que lá, ele era da Imoton. Rapaz, aprendi com o cara muita coisa. Fui em outro lá, do Senai, daqui da White Martins, aprendi um bocado de coisa. Júlio, aprendi um bocado. E também aprendi e ensinei. Isso que eu sei hoje, que eu aprendi com o tempo, com a vida, com as dificuldades, eu gostaria de passar para todas as outras pessoas. Não queria ficar só para mim, como eu não fico. Eu ensino muita coisa, meus doces, meus biscoitos, todas as meninas que trabalharam aqui, eu dizia, hoje você vai fazer o bolo. Todas elas que passaram aqui comigo, sabe gomar muito bem, sabe passar. Sabe fazer, algumas aprendeu a fazer doces e biscoito e algumas não. O que eu acho assim, que a gente deve passar, eu passo e acho que todas as outras pessoas deveriam passar para novas gerações. Então, aprendi muito, como eu chamo até de meu guru, que é Valtécia, me ensinou bastante sobre o que é educação profissional, como a educação profissional pode transformar vidas, que eles conseguem alcançar, que todos são capazes, por mais da vulnerabilidade social, por mais situações que eles possam ter,
mas que conseguem transformar vidas, não só a sua, como a vida das suas famílias também. E muita gente foram e mudaram. O interessante é que esses cursos houve uma ascensão, mudança de classe mesmo, né? Ou seja, as pessoas que tinham mais dificuldades, eu tenho muitos amigos hoje que são praticamente a rima de família. Se ele foi o cara que fez a escola técnica, se foi a mulher que fez a escola técnica, essas pessoas hoje que trazem, né, a diferença e a ascensão na família, que ajudou sobrinhos, que ajudou irmãos, que ajudou... Então, vários casos desses, né? E a gente perceber exatamente a importância dessa questão técnica e para a ascensão realmente dos negros. Porque a gente considera uma ascensão. Nós não, se você perguntar tem dinheiro, nós não somos ricos. Agora somos ricos em vivência e os degraus subindo na vida. Porque a gente nunca subiu um degrau, voltou 2. Ao contrário, subiu 1, mais 1, mais 1. Essa ascensão da gente, no caso aí, a minha, como dos meus irmãos também, agradeço muito as 2 primas, Creuza Castro e Belanice de Castro. Eram primas, mas elas se dedicaram muito, muito, muito a nos ajudar. Ajudar a quem fazia banca, né? O meu irmão mesmo, Aloysio mesmo, para entrar no ginásio, elas deram banca para ele fazer o ginásio. E fui, digamos assim, influenciado por minhas 2 primas. Bebinha, que é Belanice de Castro, Creuza Maria de Castro, que às vezes até bancou um pouco o pagamento da minha escola, que era pago. Meu irmão Aloysio. Aí ele começou a ganhar um saláriozinho bom. Aí ele virou para mim, aí meu outro irmão, o Birajara. Aí disse, agora, Ida, você gosta de estudar, você vai fazer seu vestibular, porque eu vou pagar sua faculdade. E aí trago como referência meu tiozinho, que atuou como professor em 1960, na década de 60, como professor. Posterior a isso, teve a oportunidade, em 67, de viajar e ir para a França, ir para fora do país, naquela época, um homem preto, ir para a França. E quando retornar, conseguir mudar a vida da família como um todo. A vida de meu pai, de meus tios, de meus avós, que ele foi o alicerce da família durante muito tempo. E até hoje ele é considerado, né, ele é essa pessoa que deu o caminhamento para que todos conseguissem, né, chegar. O IFBA, de fato, era diferente para a gente, pelo menos era diferente para mim, de perceber que, de fato, quem estava lá para correr atrás, de querer realmente estudar e montar a carreira, ter que ajudar a família. E isso, de certa forma, na minha opinião, ajudou bastante na nossa formação. Eu acho até legal também essa coisa toda da família, ter feito curso técnico e que eu sou essa nova geração em que estou vivenciando isso, porque, querendo ou não, é um legado, né? E aí, eu acho que se tantos fizerem, eu tô aqui, eu acho que eu tô indo no caminho certo, eu tô indo para um lugar legal, assim. Se pudesse fazer, eu faria tudo novamente da mesma maneira. E eu valorizo hoje bem mais o meu curso técnico do que o meu curso superior que eu tenho. Acho que essa é a mensagem que eu daria. Jamais menospreze o curso técnico. Ele é muito importante, né? E pode ser decisivo na vida de qualquer um, como foi na minha. Bom, passado então 23 anos, né, que eu e Joyce nos formamos em eletrônica. Eu hoje, como trabalhadora aqui da educação, assistente social do IFBA, eu vejo que a gente avançou muito no âmbito do acesso. Então, graças ao sistema de cotas, de ações afirmativas, hoje a gente tem um número muito maior da juventude negra baiana acessando a escola. E a gente ainda, ao mesmo tempo, tem muito a avançar. A gente tem hoje no Instituto Federal da Bahia políticas de permanência para essa juventude negra, políticas tanto da assistência estudantil, quanto políticas para debater as questões raciais no país, mas muitas iniciativas ainda de militantes, de professores e de técnicos que sabem que a questão racial precisa ser pautada todos os dias no seu trabalho, independente da sua área de conhecimento ou do trabalho que façam. Mas, enquanto instituição, a gente ainda está institucionalizando muitas políticas. Ainda é tudo muito novo. Hoje a gente tem avançado em políticas, mas ainda com desigualdades tremendas. Quando a gente fala assim de quem fica, de quem consegue se formar,
a gente vê que ainda são os oriundos de escola pública e negros que estão evadindo, que não estão conseguindo ficar. Então é uma escola que tem as suas contradições, né? Sempre a gente está colocando tudo que a gente avança, tudo que a gente possibilita, mas o quanto também que a gente ainda tem de trabalho a fazer para que a juventude negra acesse, permaneça, né, forme aqui, independente do que ela vai fazer depois, que ela leve esse espírito de pensamento crítico, de qualidade de ensino, de formação humana, para qualquer área que vá depois estudar ou trabalhar. Então o IFBA ainda tem muito trabalho pela frente nesse sentido, embora nesses 23 anos a gente já tenha possibilidades sendo consolidadas. Quis o destino que a minha filha mais velha, Cássia Maria Souza Costa, fizesse concurso para o IFBaiano. Logrou sucesso, foi aprovada. O destino marca para ela dar continuidade agora como uma profissional para que ela possa se preparar mais ainda para entregar o que melhor ela tem dentro dela, que é a capacidade, a compreensão de ser humano, para o avanço dessa instituição. Isso só faz me confortar e me encher de alegria, porque é como um membro que tem sua história do passado e ele continua agora no presente. Os meus agradecimentos como pai e como ex-aluno desse estabelecimento. Tudo que eu lhe ensinei, você precisa ensinar para quem precisar. E aí, assim, no dia que você continuar ensinando o que eu lhe ensinei, mesmo que eu esteja enterrado, eu estou vivo. Talvez algumas famílias digam isso, né? Que aqui nossa família é diferente, mas a minha com certeza é. Isso é um fato. Minha mãe tinha mania de dizer que o estudo era muito importante na vida, todo mundo tinha que estudar, todo mundo tinha que se formar. Ele dizia, vocês, mulheres, então tem que ser independente, tem que caprichar, estudar, trabalhar para ter o seu salário, para não ficar na vida assim, dependendo só o marido que tem que trabalhar para sustentar, não. A mulher tem que trabalhar. Tanto sim que todas nós trabalhávamos, tinha que trabalhar. Ela tinha o hábito de dizer o seguinte, que primeiro formar, porque o trabalho era o primeiro marido, que era garantia, era seu, o emprego era seu. E o homem era o segundo marido. E apesar de ele só ter o 5º ano primário, ele é um cara visionário. Ele nunca. Ele tinha um ditado que ele falava muito o seguinte, olha, falar pra gente tomar como exemplo. Não é porque você gostar de tocinho, não vai ficar chamando o porco de meu senhor. O que é que significa isso? É para você não ficar puxando o saco, não é para você precisar do seu trabalho, não vou ficar puxando o saco, não. Você tem que mostrar o trabalho. Então, para você gostar de tocinho, não fique chamando um pouco de meu senhor. Isso ele dizia. E outra coisa, enquanto todos vocês não formarem, eu não fico bem. O último formatura que vou exercer agora, eu posso correr, porque meu objetivo foi alcançado. E realmente alcançou. Para ele, todo mundo se formou, e era bem conceituado, ele pronto, ficou... Eu acho que acredito que morreu. Se pode morrer satisfeito, morreu satisfeito. A gente não pode dizer se morreu ou não, mas eu acredito que sim, né? Cada uma pessoa representa uma coisa na sua família, boa ou ruim. Todo mundo tem defeito, você tem, ele tem, nós temos. Você tem que aceitar porque o ser humano é diferenciado. Se você for chegar desse jeito errado, você depende de que lado você está enxergando as coisas. Tem muita gente que entende que herança é apenas uma questão material, uma questão financeira. Na minha visão não é. Para mim, herança, para além disso, tem a ver com valor, ou valores, no caso. E que essas coisas se transmitem, né? Dizem que os filhos são reflexo dos pais. Então, se isso é verdade, e eu creio que de uma certa maneira é, tudo isso são digamos assim, ainda resquícios, vamos colocar assim, de nossos avós, né?
que de maneira consciente ou inconsciente, né, plantou. Nós éramos grandiosos. Então, até hoje a gente mantém esse elo de amizade, de compreensão e de respeito, né? Hoje em dia se fala muito em legado, né? Mas eu posso dizer que existe legado, foi o que eles deixaram. Ravi, qual o nome que você vai dar a esta árvore? Áfria. Com amor, sua mangueira. Nós somos o começo, o meio e o começo.